No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar que o Internacional negocia a contratação de Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, e essa foi a origem das conversas entre Timão e Guerreiro. Vou falar também sobre o Flamengo, que decidiu barrar todos os jogadores convocados ou pré-convocados para as Olimpíadas. Quero contar ainda sobre Abel Braga, que pretende fazer uma rapa em atletas que atuam no futebol brasileiro. Felipe Melo, Hernanes, goleiro do São Paulo e meio atacante da Chapecoense estão nos planos do Lugano. Lugano é o time da Suíça onde o Abel vai trabalhar. Bora falar também sobre dois jogadores afastados do elenco do Fortaleza, sobre a possibilidade de chegada de Ralf à Ponte Preta e ainda sobre a quarta mudança no comando técnico do Santa Cruz. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e convocando todos vocês para participarem do programa do Nicola, que nessa quarta-feira começa lá pelas 11h20 da noite, assim que a bola parar de rolar no Campeonato Brasileiro, todo mundo convocado, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Quero falar sobre a 1xBet, que patrocina esse vídeo. A 1xBet é uma casa de apostas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E o mais legal na 1xBet é que você pode fazer qualquer tipo de aposta. Dá uma olhada, pega o link na descrição desse vídeo e abra o jogo, por exemplo, do seu time do coração. Você vai ver que são inúmeras as possibilidades de aposta. Quem vai marcar o gol, em que momento, quando vai sair um cartão amarelo, enfim, várias oportunidades, aumentando assim as suas chances de ganhar. Hoje, quarta-feira, vários jogos importantes e interessantes. Tem, por exemplo, Internacional e Atlético Mineiro. Tem, por exemplo, Juventude e Palmeiras. Tem ainda Corinthians e Red Bull Bragantino. Ótimas opções para você se dar bem. Sempre lembrando que na 1xBet, usando o cupom Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E para os apostadores iniciantes que perderem, a casa ainda devolve até $10. Bora começar o vídeo falando sobre o Santa Cruz, que mudou de técnico mais uma vez. Nessa quarta-feira, pela manhã, o Bolívar foi demitido e logo depois surgiu o anúncio de que Roberto Fernandes é o novo comandante do Tricolor na Série C do Campeonato Brasileiro. Quarta mudança no comando técnico do Santa, que iniciou a temporada com João Brigatti, já teve o Alexandre Galo que pediu demissão, o Bolívar foi o terceiro e agora o Roberto Fernandes que volta ao clube. Ele havia trabalhado em 2018 também na Série C. O último trabalho do Roberto Fernandes havia sido no CRB, depois do vice-campeonato alagoano ele foi demitido e estava desde então desempregado. O Santa, sob o comando do Bolívar, tem 6 jogos com 3 empates e 3 derrotas na Série C. O início não é bom, são 3 partidas com 1 empate e 2 derrotas, penúltima colocação do Grupo A. Bora falar agora sobre Série B, mais especificamente sobre a Ponte Preta, que analisa a possibilidade da contratação de Ralf, ex-volante do Corinthians, que na temporada passada jogou pelo Avaí. O último contrato do Ralf terminou em fevereiro. Ele até jogou bastante, foram 35 partidas ao longo da temporada passada com a camisa do time catarinense. O Avaí não teve interesse em renovar, o Ralf recebeu algumas propostas para jogar campeonatos estaduais, não se interessou por nenhuma. Agora, com a perspectiva de jogar na Ponte Preta, com o calendário de Série B, pode haver acordo, isso desde que a Ponte aceite as condições impostas pelo Ralf no que diz respeito a salário. Ponte que recentemente contratou 4 atletas, o Cleilton e o Fábio Sanches zagueiros, o meia Fecim, que é jogador do Corinthians, está por empréstimo, além do atacante Rodrigão. Será que o Ralf caberia na Ponte Preta? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Fortaleza, Série A, time líder do Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 9 pontos conquistados em 9 possíveis e melhor saldo de gols da competição. O Fortaleza, que de acordo com o presidente Marcelo Paz, está procurando clubes interessados em Mariano Vasquez e Wellington Nem. O meia Mariano Vasquez, que na temporada passada até jogou bastante, 34 partidas, nesse ano de 2021 ainda nem estreou. Já o Wellington Nem esteve em campo apenas 2 vezes. A ideia do Fortaleza é abrir espaço com esses 2 atletas, dar uma reforçada no caixa, economizando o salário e eventualmente utilizando essa grana para contratar outros jogadores. Um nome que interessa demais ao Fortaleza desde a temporada passada é o do Edinho, que com a camisa do Fortaleza mandou muito bem. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Fortaleza volta a campo nessa quinta-feira quando enfrenta o Atlético Goianiense na condição de visitante. Jogo complicado pro time de Vojvoda. Bora falar agora sobre Abel Braga, novo técnico do Lugano, time da Suíça. E o Abel Braga quer fazer a limpa nos clubes brasileiros. Já foram várias indicações, algumas delas já falharam. Por exemplo, a do Hernanes. Cheguei a contar para vocês que o São Paulo não havia recebido proposta pelo Hernanes.
do Lugano, mas isso aconteceu ou não aconteceu a proposta, porque antes mesmo de procurar o São Paulo, os representantes do Lugano entraram em contato com o Hernanes para saber se ele tinha interesse em jogar no Campeonato Suíço. E a resposta foi não. O mesmo aconteceu com o Felipe Melo. A informação do Marcelo Razan dá conta de que o time suíço procurou o Felipe Melo, fez uma proposta para que ele se tornasse reforço a partir de agora, mas o Felipe Melo brecou qualquer tipo de negociação. Isso nem foi levado ao Palmeiras, mais ou menos como aconteceu no caso do Hernanes. Outros dois nomes que seguem na pauta do novo time de Abel Braga. O goleiro Lucas Perry, do São Paulo. O São Paulo tem um interesse em negociar o Lucas Perry, jogador de 23 anos de idade, com passaporte italiano, passagem pelo futebol inglês. É bem verdade que ele não teve muitas oportunidades, não. Não teve nenhuma oportunidade durante o empréstimo no Crystal Palace. Mas o São Paulo quer negociar o Lucas Perry, até porque pretende utilizar essa grana na contratação de um goleiro que o São Paulo julgue ser capaz de fazer sombra ao titular Thiago Volpe. O Lucas Perry não deixou boa impressão nas oportunidades que teve, já disputou 6 partidas na atual temporada e acabou não convencendo. Dos 6 jogos, 3 no Paulista, 2 na Libertadores e mais 1 na Copa do Brasil. Falei sobre o Hernanes, falei sobre o Felipe Melo, falei sobre o Lucas Perry, ficou faltando falar a respeito do Regis, meio atacante da Chapecoense, outro jogador que interessa ao Lugano da Suíça. Bom, bora mudar de assunto e falar agora a respeito do Flamengo, que decidiu que nenhum jogador seu será atleta da seleção nas Olimpíadas. Vale a lembrança de que a Olimpíada não é data FIFA, então cabe ao clube decidir se libera ou não os seus atletas. O Flamengo tinha alguns jogadores numa pré-lista, numa lista de 50 atletas que foi enviado pelo André Jardine ao Comitê Olímpico do Brasil. Essa lista com atletas do Flamengo continha o Gerson, o Pedro, o Gabigol e o Rodrigo Caio. O Gerson é uma questão à parte, vou falar deles daqui a pouquinho. Sobre Rodrigo Caio e Gabigol. O Gabigol, como foi convocado para disputar a Copa América, automaticamente também já ficou fora dessa lista da Olimpíada. Foi uma decisão da CBF de que os atletas convocados para a Copa América não estarão na Olimpíada. Então restavam o Pedro e o Rodrigo Caio. O Pedro, inclusive, participou dos 2 últimos amistosos da seleção olímpica antes da convocação final, convocação que está marcada para essa quinta-feira. Mas o Flamengo já comunicou de forma oficial, publicamente também aos atletas, que não vai liberar. Houve esse papo com o Pedro, esse papo aconteceu nessa quarta-feira, o Bruno Spindel foi o responsável por fazer o comunicado, o Pedro acabou entendendo, né? Não vou dizer que ele gostou, mas ele compreendeu a decisão do Flamengo, que é quem banca seus salários. O Rodrigo Caio, com problemas físicos, tem tido dificuldade de jogar, acho até que era natural que não fosse convocado. Sobre o Gerson, por que eu falei que é uma questão à parte? A partir do dia 24, ele passa a ser jogador do Olympique de Marselha, já sai para exames médicos, assina o contrato e passa a não ter mais vínculo com o Flamengo. Então a decisão final sobre a presença ou não do Gerson nas Olimpíadas vai caber ao Olympique de Marselha e não mais ao Flamengo. O Flamengo já barrou o Pedro, o Gabigol, o Rodrigo Caio e eventuais outros convocados que possam surgir nessa lista final do André Jardine, que vai ser anunciada nessa quinta-feira. Com essa decisão do Flamengo, é bem possível que o André Jardine nem convoque um jogador do Flamengo. São só 18 atletas chamados para a disputa das Olimpíadas. Bom, bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Corinthians tem interesse na contratação do Guerreiro. Teve torcedor dizendo que eu sou caça-clique, teve torcedor dizendo que eu estou inventando. Não é mentira. Eu posso bancar que na última segunda-feira o representante do Guerreiro esteve no CT do Corinthians, conversando com os dirigentes alvinegros sobre a possibilidade de Guerreiro virar reforço alvinegro. Só que eu vou contar o início de toda essa história, depois que eu publiquei essa história, eu tive acesso a todo o contexto. Como é que tudo isso começou? O Internacional quer a contratação do zagueiro uruguaio Bruno Mendes, que pertence ao Corinthians, foi comprado por 18 milhões e meio de reais. É legal lembrar que antes mesmo de o Corinthians fechar com o Bruno Mendes, o Internacional já tinha interesse na contratação desse atleta. Mais recentemente, o Inter, em busca de zagueiros, sondou a possibilidade da contratação do Bruno Mendes, com o aval do Miguel Ángel Ramírez. O Ramírez foi embora e os dirigentes do Internacional continuam interessados na contratação do zagueiro alvinegro, tá? E foi depois de um contato do Inter com o Corinthians que começou a surgir a negociação. Bom, tá bom, o que vocês pretendem? O Internacional respondeu que pretenderia a contratação do Bruno Mendes por empréstimo até dezembro. O Corinthians falou,
Ele não está jogando com tanta frequência, é verdade. A gente tem o João Vitor, tem o Raul, tem também o Gil, mas a gente quer alguma compensação. E aí os dirigentes do Internacional pensaram e falaram, bom, a gente pode tentar oferecer algum atleta na troca. E foi nesse contexto de troca que surgiu a possibilidade do nome do Guerreiro. O Internacional deixou claro que se o Corinthians liberasse o Bruno Mendes por empréstimo até dezembro, empréstimo gratuito, o Corinthians não, ou melhor, o Internacional não dificultaria a saída antecipada do Guerreiro. O Guerreiro tem contrato com o Inter até dezembro, ganha por volta de R$800 mil por mês. O que empacou a ida do Guerreiro para o Corinthians? A pedida do atacante peruano, que exigiu R$850 mil por mês num contrato de 2 anos e meio. Ele quer esses 6 meses com o Corinthians e outros 2 anos. O Corinthians descartou por completo qualquer possibilidade de pagamento de cifras tão altas. O Guerreiro até acionou ou sinalizou a possibilidade de uma redução pequena, mas continua muito acima daquilo que o Corinthians pode pagar. Enquanto isso, o Corinthians, ou melhor, enquanto isso, Internacional e Bruno Mendes seguem negociando à espera do aval do Corinthians. Se não der certo com o Guerreiro, o que pode acontecer é o Corinthians buscar um outro jogador do Internacional para tentar um acordo. Não sei que nomes podem ser envolvidos, o nome até esse momento em pauta era o do Guerreiro, embora exista a necessidade desse acordo financeiro, que não é dos mais simples, até porque a pedida do atacante peruano, como eu contei, é das mais altas. Só para arrematar sobre esse assunto, a ideia do Inter é transformar o Bruno Mendes em titular do time na Libertadores da América. Só para vocês entenderem a vontade do Inter na contratação do zagueiro uruguaio. Se não der certo com o Bruno Mendes, o Conte, que é zagueiro argentino do Benfica emprestado ao Bahia, passa a ser a segunda opção. O Internacional monitora essa ideia, essa situação, mas tem como prioridade nesse momento a contratação do Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. Bom, queria, antes de pedir qualquer coisa, só para lembrar que vocês estão à vontade para usar o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, dúvidas, críticas. Não se esqueçam também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê por volta de 11h20 da noite para repercutir todos os assuntos da quarta-feira, de mercado, de bola rolando, enfim, do que vocês quiserem saber. Combinado? Aguardo por vocês. Até mais. Tchau, tchau.